para isso, eu vou criar um outro script. Exemplo 3.py. E neste exemplo, tá? Eu vou criar aqui um comentário simples, exemplo com strings. Em Python, comentários de uma única linha são definidos com cerquilha ou esse símbolo de hashtag aqui, tá? Mas você pode também definir comandos, melhor, comentários com múltiplas linhas. Então, comentário com uma única linha é feito com hashtag. E um comentário com múltiplas linhas pode ser feito, tá, com pares de aspas, tá? Onde essas aspas ou serão aspas duplas, como nesse exemplo, ou aspas simples, tá? Então, essas duas formas de comentários, né, são para comentários com múltiplas linhas, tá? Então, vou escrever aqui algum texto aqui, exemplo com strings, autor, Silas Santiago. E vou copiar esse mesmo texto aqui, tá? Então, esse script, até o momento, tem apenas comentários de código. Tá? Tem que setar nesse site, tá? Tem que setar o script que vai ser executado. Pronto. Então, nada aconteceu. Tá? Então, o script foi executado, mas nenhum comando, né, estava presente. Então, como falamos anteriormente, tá? Um string, né, ela pode ser definida com aspas duplas ou aspas simples, tá? Por exemplo, uma string ela pode ser definida em pares, né, com um par, né, de aspas duplas, tá? Ou essa mesma string ela também pode ser definida com aspas simples, tá? Então, ambas, né, ambas as formas vão criar o mesmo tipo de dados, tá? Que é uma string, tá? Strings podem também ser definidas como strings multilinha, tá? Então você vai usar 3 pares de aspas, tá? Então, por exemplo, né, vamos escrever algumas informações aqui. Filme Ratatouille, tá? E mais alguma outra informação. Tá. E vamos imprimir aqui esse conteúdo. Tem que corrigir isso aqui, pronto, ok. Ok, basicamente eu tenho que indentar o código que eu estou utilizando aqui. Eu vou falar de indentação em seguida, tá? Essa é uma forma. Não, deixa eu corrigir esse string aqui, para não estar da maneira que eu quero.
Deixa eu verificar uma coisa. Não, tem outro detalhe aqui no código que eu não estou enxergando. Deixa eu verificar. Tá, então, filme. Ok. Uma correção rápida, tá? Então, eu tenho aqui um string com múltiplas linhas, tá? Então, por exemplo, vou adicionar mais algum texto aqui. E essa string, né, com múltiplas linhas, vou deletar aqui, que não preciso dessas, é definida, né, com 3 pares de aspas, tá? Então, em Python você pode estar utilizando ou aspas simples, tá? Ou aspas duplas, tá? Deixa eu botar aqui. Vou substituir aqui aspas duplas por aspas, aspas simples por aspas duplas. Ok, pronto. Agora funcionou, tá? Provavelmente foi alguma indentação, espaço, né, feito incorretamente. Pronto. Então, né, vou deixar aqui as duas formas, tá? Basicamente, né, de imprimir. Né? Então, a primeira maneira que eu tinha feito, né, foi com aspas simples, tá? 3 pares de um par, né, de 3 aspas simples, né? Ou você utiliza aspas duplas, tá? Então só não pode misturar, tá? Se iniciar com aspas duplas, né, deve se concluir, né, com aspas duplas, tá? Vamos testar, tá? E vamos visualizar esses dois prints, tá? Então tá aqui o primeiro, tá? Um string multilinha, tá? E aqui está o segundo, tá? Uma outra string multilinha. Vamos agora falar um pouco mais sobre strings em Python. Continuando esse exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse arquivo, tá? E eu posso, por exemplo, se eu quiser usar essa mesma string, só para simplificar o que eu quero fazer, tá? Vou definir aqui um string dessa forma. Esse string começa aqui e termina aqui. Vamos imprimir essa variável e apareceu todo esse conjunto de informações. Então, em string eu posso quebrar uma linha, né, com /n, tá? E posso tabular conteúdo com o comando /t. Vamos primeiro executar esse exemplo que tem um /n. Tá? Então, apareceu filme Ratatouille, quebra de linha, tá? E o que tem aqui, tá? É a continuação do conteúdo da string, tá? Uma linha abaixo, tá? Podemos também fazer um exemplo aqui com tab, tá? Então, por exemplo, onde eu tenho informações, tá? Nome, /t, categoria. O que é que isso vai gerar? Tá? Vai gerar um string onde eu estou tabulando
uma informação, tá? Por exemplo, mouse /t informática. O que é que isso vai gerar? Vamos executar. Então, os dados eles foram tabulados, tá? Strings em Python, né, também podem ser concatenadas, tá? Então, esse exemplo anterior, tá? Então, eu poderia ter separado, tá, essas variáveis aqui em partes, tá? Por exemplo, vamos fazer algo aqui dessa forma. Tenho toda essa cadeia de texto aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de título. Duração. Gêneros. Tá? Então, animação, comédia, família. Eu poderia estar concatenando isso aqui. Tá? Vamos fazer isso de algumas maneiras. Tá? Então, por exemplo, a string concatenada, vou chamar de string C, vai ser título, mais duração, mais gêneros. Claro, né, essa forma não vai ficar tão interessante, né, o texto vai aparecer todo junto. Vamos executar. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui era simplesmente adicionar aqui um espaço em branco, tá, para o que eu quero gerar. Essa é uma forma, tá, e funciona. Aqui o texto está formatado da maneira como eu quero. Tá? Uma segunda maneira é utilizar strings f, né, f-strings. Tá? Então, basicamente, eu quero fazer o seguinte, né, f, onde eu vou colocar aqui título, duração, gêneros. Eu vou armazenar esse texto nessa variável c. Tá? Posso chamar até de texto formatado. E vamos agora imprimir esse conteúdo. Tá? Então, aqui está aqui essa segunda linha, tá? Formatado. E aí esse texto fica mais simples, né? Mais interessante aqui de ser visualizado. Tá? Deixa eu colocar então agora um espaço aqui, né? Para melhor exibir aqui esse conteúdo, tá? Pronto, agora sim, ó. Gerei, tá? A mesma cadeia de texto, tá? De duas formas diferentes, tá? Aconselho usar essa última, tá? Por ser mais prática e mais elegante, tá? Do que a primeira, tá? Strings em Python possuem um conjunto de métodos que podem ser úteis, que eu vou exibir alguns agora, tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui, tá? E eu vou deixar apenas, deixa eu voltar aqui o exemplo que eu tinha anterior. Ok. Pronto. Eu tinha aqui essa string grande aqui, tá? Filme, Ratatouille, tá? Gênero, animação, comédia, família, tá? Então, se eu quisesse imprimir esse conteúdo, apenas para visualização, esse é o conteúdo dessa variável, tá? Ao invés de colocar, não vou quebrar a linha não, tá? Vamos apenas exibir aqui, tá? Então tá aqui, tá? Gênero, animação, comédia e família, tá?
Se eu quiser saber quantos caracteres existem nessa string, eu poderia simplesmente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até terminar até a quantidade de caracteres. Tá? Eu posso estar utilizando a função len, tá? Para contar a quantidade de caracteres nessa string. Tá? Vamos imprimir, tá? Esse número. Eu tenho aqui, ó, 53 caracteres. Tá? Então, essa informação ela poderia ser formatada em uma f-string, por exemplo, número de caracteres. E essa função seria processada, tá, antes do print, né, do texto ser exibido na tela. Tá? Então, vamos observar o que vai acontecer aqui. Número de caracteres e o valor, né, len filme, foi impresso aqui. Alguns outros métodos, né, interessantes aqui de strings. Tá? Então, essa é a variável filme. Tá? Imprimindo ela aqui mais uma vez. Tá? Então, observe que eu tenho aqui letras em maiúsculo, em minúsculo. Tá? Se eu quiser deixar todo o texto em caixa baixa, né, ou seja, em letras minúsculas, eu vou converter essa string para minúsculas com o método lower, tá? Que é presente para uma string. Tá? Então, ponto .lower vai converter, tá? Vai gerar uma string em caixa baixa. Vamos observar o que vai acontecer aqui. Então, todo esse texto ficou em caixa baixa. Tá? Eu vou abrir aqui um terminal aqui para ilustrar isso, tá? Rapidamente. Tá, aqui eu tenho o interpretador Python. Tá? Vou escrever aqui uma variável chamada texto, tá? Onde eu tenho fulano de tal. Tá? Só, tá bom isso aqui. E, primeiro de tudo, né, se eu quiser saber a quantidade de caracteres presente nessa variável, eu uso a função len. Tá? Se eu quiser a representação em caixa baixa dessa variável, eu posso utilizar o método lower, para que você adicione na frente, né, dessa variável. Aí isso é válido para strings. Tá? Observa que agora o texto ficou em caixa baixa, tá? Onde tinha maiúsculos, agora está tudo em minúsculos. Tá? Poderia também ter armazenado esse conteúdo em uma variável. Tá? Então, texto em minúsculos. Tá? Vou caixa baixa, vou escrever só assim mesmo. Tá? Texto em minúsculo. Tá? Então, estou armazenando esse texto gerado aqui. E em seguida vou imprimir aqui. Certo? Existe então, além de lower, né, para deixar em caixa baixa, tá? Se eu quisesse deixar o texto em caixa alta, eu poderia usar o comando upper, tá? Aqui é 2P's, quer dizer, tá? Então todo o texto agora ficaria em maiúsculas. Tá? Assim como eu poderia querer capitalizar, tá, esse texto, ou seja, deixar cada primeira letra, né, do texto em maiúsculas. Tá? Então, tenho aqui a variável texto. Tá? Quem é a variável texto? Essa aqui. Tá? Fulano de tal. Tá? Então, texto. Ponto. Método capitalize. Fulano de tal. Tá? Então, basicamente, capitalize fez foi
deixar essas letras aqui, tá, em maiúsculas, tá? Vai existir também uma porção de outros métodos, tá? Para operação, né, com strings, tá? Então, por exemplo, tá, mais dois métodos interessantes, tá, e importantes são os seguintes, tá? Então, por exemplo, eu posso querer buscar um texto, tá, em uma string, tá? Então, eu quero saber se naquela string pronto, pode ser um nome de uma pessoa, tá? Como essa variável, tá? Vou escrever aqui um nome fictício, tá? José da Silva Moraes. Só, tá? Um nome fictício, um nome qualquer, tá? E eu quero saber se existe a palavra Moraes, tá? Se existe esse sobrenome dentro desse nome, tá? Então eu posso usar um método find de string, tá? O método find de string, eu vou passar uma substring que eu quero fazer uma busca. Moraes, tá? O método find ele vai devolver a posição, tá, onde começa, né, essa substring, tá? No caso aqui a posição 14, tá? Indexando a partir do 0, tá? Vamos só contar aqui para a conferência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, a partir da posição 14 aqui, tá? Na verdade, em Python, né, um conjunto de strings, né, é indexado, né, a partir do 0, tá? Vou só conferir isso, tá? E retorna aqui um string, pronto, aqui, tá? Então, é a posição onde começa a substring buscada. Essa é uma forma, tá? Utilizando o método find, se você passar uma substring que não existe, tá, vai retornar -1, tá? Por exemplo, escrevo aqui loss, tá? Então não existe esta substring dentro da string, tá? Essa é uma forma. Agora, tem outras formas, tá? E uma forma que eu considero mais simples de entender, tá? Que será a forma, né, que a gente vai ver nos códigos que a gente vai utilizar, tá? É utilizando o operador in, tá? Basicamente eu quero verificar se o sobrenome Moraes está dentro da string nome, tá? E isso é uma expressão lógica, tá? Que vai retornar ou verdadeiro ou falso, tá? No caso aqui existe, tá? Mas, por exemplo, lá na variável nome, vou digitar ela aqui novamente, tá? Não existe um outro sobrenome aqui. Por exemplo, vou colocar aqui Barbosa, tá? Barbosa é um nome. Falso. Uma coisa interessante, tá? Observe, tá? Variável nome, tá? Tem lá o nome aqui, Moraes, tá? E vamos repetir aqui esse comando, tá? Aqui, tá? Moraes e nome, tá? Que tinha dado verdadeiro porque existe, tá? Esse termo Moraes. Mas se nós colocássemos esse texto em caixa baixa, isso daria verdadeiro ou falso? Pensem bem. E observem que aqui está isso aqui, tá? Ele é falso, tá? Observe porque a substring Moraes, tá? Que é toda em minúsculas, tá? É diferente dessa substring Moraes que está capitalizada, tá? Então, uma alternativa, tá? Que eu posso estar utilizando na hora de fazer uma busca, tá? Então, só para garantir, né, que eu vou encontrar caso não importe estar maiúsculos ou em minúsculos, converter essa string para caixa baixa, tá? Então, converter string
Estou convertendo essa string aqui para caixa baixa, tá? Então ele tem Moraes com letra maiúscula, esse M vai ser em letra minúscula e vai casar exatamente com essa substring aqui, e agora a expressão vai dar verdadeira, tá? Por último, um último método de strings que eu quero descrever nessa parte do vídeo, tá? É a substituição de conteúdo, ou replace em inglês. Basicamente, eu vou fazer o seguinte, né? Então, imagina que eu tenho aqui a mesma variável nome, e nessa variável nome, o que eu quero fazer é o seguinte, tá? Então, onde tem sombra, eu quero substituir, tá? Por outra palavra, tá? Por exemplo, vamos substituir aqui nome, e eu quero fazer um replace de onde tem a substring sombra, eu vou substituir por, não sei, Lopes, tá? Observe o que aconteceu agora no texto, tá? Onde tinha uma determinada substring, tá? Uma outra substring aqui foi colocada, tá? Vamos colocar aqui um outro exemplo, tá? Por exemplo, eu vou escrever aqui um string onde eu tenho fulano de tal, tá? Vírgula. Vou colocar aqui alguma coisa que fosse a idade dele, tá? O peso, melhor, a altura quer dizer, tá? A altura e o peso. Tá? Vou chamar isso aqui, tá? De uma variável pessoa, que é uma variável que contém as informações de uma pessoa. E vamos aplicar aqui o replace para fazer só o seguinte, eu vou substituir essa vírgula, tá, que está separando essas informações dentro da string, e eu quero substituir, por exemplo, por ponto e vírgula. O que é que vai ser gerado aqui, tá? Então, observe o que aconteceu. Onde tinha, tá, vírgula, o texto aqui foi substituído por ponto e vírgula, certo? Eu poderia ter feito outra coisa, por exemplo, ao invés de ponto e vírgula, poderia gerar esse texto formatado com quebra de linha, tá? Então eu tenho aqui agora esse barra N, que aqui no interpretador está aparecendo barra N, tá? Mas se eu fosse imprimir esse conteúdo, sabe o que seria? Tá? Esse conteúdo seria exibido, né, com a quebra de linha que eu acabei de inserir, tá? E existem, né, outros métodos para operação com strings que vamos discutir.